assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Após o piloto do avião, onde ele e sua família estavam, sofrer um mal súbito, este homem recebeu a difícil missão de pousar em segurança a aeronave para salvar toda a sua família. Uma grande responsabilidade foi colocada em suas mãos de uma forma inesperada, e agora ele precisa de muita fé e da ajuda direta de Deus para que ele e sua família sobrevivam a este incidente. Somente Deus poderia tornar possível um homem, sem experiência nenhuma em aviação, conseguir voltar ao solo em segurança junto com toda a família. Nesta incrível história real, muitos momentos de tensão e incerteza causarão medo e pânico em todos a bordo desta aeronave. Uma história impressionante, onde, mais uma vez, você verá como o poder da fé, através de uma oração sincera, pode tornar real o impossível, provando ao mundo a existência de Deus. Tudo começou como um dia qualquer. Um céu azul, sol brilhando, família reunida, clima de férias. Sabe aquele momento gostoso, onde está todo mundo animado, tirando foto, rindo à toa? Era exatamente isso. Eles estavam prestes a embarcar num avião pequeno, só a família mesmo. O pai, a mãe, os filhos. E o piloto, claro. Um passeio tranquilo, só para curtir a paisagem lá de cima. Todo mundo entrou no avião, se ajeitou no assento, colocou o cinto e o avião decolou. Subiu bonito, sem balançar, tudo parecendo estar nos conformes. O pai olhava pela janela. As crianças apontavam as nuvens e ficavam fazendo aqueles comentários engraçados de criança tipo: "Olha, parece um sorvete." A mãe sorria, tudo em paz. Mas aí, do nada, o inesperado aconteceu. O piloto começou a passar mal. Tipo, mal mesmo. Primeiro foi uma tosse estranha. Depois ele colocou a mão no peito, como se tivesse com dor. E aí, bum! Ele desmaiou ali, com as mãos ainda no controle do avião. Aquele silêncio confortável virou uma mistura de gritos, desespero e susto. A mãe se levantou desesperada, tentando acordar o piloto, mas ele não respondia. As crianças começaram a chorar. E o pai? Ele congelou por um segundo, olhando tudo acontecer, tipo, isso não tá acontecendo. Mas aí bateu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele se levantou, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo, e foi pro lugar do piloto. Olhou aquele painel cheio de botões, luzes piscando, ponteiros girando, e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabia nada de pilotar avião, nunca nem jogou simulador. Mas ali, naquele momento, ou ele tentava fazer alguma coisa, ou era o fim para todo mundo. Ele pegou o headset, aquele fone com microfone que os pilotos usam, colocou na cabeça tremendo e tentou falar com alguém. Começou a apertar botão, mexer naquelas alavancas, tudo muito no improviso. O avião começou a balançar, descendo um pouco. O alarme começou a tocar, foi tensão pura. Mas aí, do outro lado do rádio, uma voz respondeu. Era alguém da torre de controle. Um cara calmo, mas direto. "Você é o piloto?" E ele, já quase chorando, respondeu: "Não! O piloto desmaiou! Eu sou só um pai! Eu não sei pilotar!" A torre ficou em choque, mas imediatamente começou a dar instruções, tipo passo a passo, como se estivesse ensinando alguém a montar um brinquedo, só que no meio do céu, com a vida de toda uma família em jogo. Enquanto isso, a família lá atrás só podia esperar. As crianças estavam agarradas na mãe, orando baixinho. A mãe, mesmo apavorada, tentava passar calma, mas por dentro estava desabando. E o pai ali, no cockpit, respirando fundo, tentando manter a mão firme no manche, aquele volante do avião. E foi assim que tudo mudou. De um simples passeio de avião, para um pesadelo no céu. Um pai comum, de camisa simples e coração cheio de amor pela família, foi jogado na missão mais louca da vida dele: salvar todo mundo. O pai estava lá, no banco do piloto, com o coração batendo forte, as mãos suando e o medo tentando dominar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou derrubar esse avião. Mas mesmo com a cabeça girando, ele sabia que não tinha escolha. A vida da família inteira estava nas mãos dele. E a torre de controle não largava ele. O cara do outro lado falava direto, tipo: "Calma, respira, olha pra frente, vê aquele ponteiro? Mantém ele no centro. Tenta nivelar o avião, isso, devagar, sem puxar demais."
O pai tentava seguir tudo, mas era como jogar videogame no nível mais difícil, só que sem tutorial e valendo a vida real. E cada vez que ele errava um movimento, o avião dava um tranco, uma descida brusca. A mãe gritou lá atrás. As crianças choravam. Ele só pensava: não posso errar, não posso deixar eles morrerem. A tensão era tanta que ele sentia o coração na garganta. Mas aí, ele lembrou. Lembrou de uma coisa simples, mas poderosa: fé. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou. Baixinho, com as mãos ainda no controle. Deus, eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe. Me ajuda, me guia. Foi tipo apertar um botão invisível dentro dele. A calma começou a vir. A cabeça clareou. O medo ainda estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Ele sentia isso. A torre começou a dar as instruções de pouso. E o cara do rádio falava de um jeito firme, mas calmo, tipo um amigo que não ia abandonar ele. Você vai precisar descer devagar, seguir minha voz. Eu vou te ajudar a chegar vivo. Enquanto isso, a mãe abraçava os filhos lá atrás e também orava. E as crianças, mesmo com medo, começaram a repetir baixinho com ela. Era como se, mesmo no meio daquele caos, um escudo invisível tivesse se formado dentro do avião. Só que as dificuldades não pararam. Tinha uma tempestade se formando lá na frente. Nuvens escuras, vento forte. A torre avisou: você precisa desviar. Muda a rota um pouco. Segue para a direita. Ele tentou, mas o avião balançava demais. O som da chuva começou a bater nas janelas. Relâmpagos piscavam no céu. Era como se tudo quisesse derrubar ele. Mas o pai apertou os dentes, segurou firme no manche e foi com tudo. Ele gritou com o próprio medo: você não vai ganhar de mim! Foi aí que o avião saiu da zona da tempestade. Passou. O céu clareou de novo e por um segundo parecia até que tinha um raio de sol só para eles. Mas ainda não era hora de respirar aliviado. O momento mais difícil ainda estava chegando. O pouso. A torre disse: você vai ver a pista daqui a pouco. Quando enxergar, avisa. Vai ser agora ou nunca. E o pai lá, com os olhos colados no vidro, procurando. O coração disparado. A mão tremendo no controle. Até que... tô vendo! A pista! Lá na frente! Então vem com calma, vai reduzindo a velocidade. Mantenha o avião reto. Isso, você consegue. E ele foi indo. Descendo devagar. O avião tremia. A família inteira segurava as mãos uns dos outros. Era tipo final de campeonato, mas com a vida em jogo. Tudo ou nada. E é aqui que a fé entra com tudo. Ele não tinha treinamento, não tinha diploma de piloto, só tinha coragem, amor pela família e fé. Uma fé que fazia ele acreditar que, com Deus guiando, ele podia fazer o impossível. O avião estava descendo. A pista já estava ali na frente, cada vez mais perto. Mas, meu amigo, não era só apontar e pousar. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o pai, que lembra, nunca pilotou nem kart, estava tentando manter tudo sob controle. A torre de controle continuava firme com ele no rádio. Falta pouco, vai soltando o acelerador. Mantenha o avião reto, não deixe inclinar. Mas isso é fácil de falar, né? Porque o avião não estava obedecendo direitinho, não. Ele balançava, tremia, parecia que a qualquer momento ia despencar. Lá dentro, o clima era de cortar o coração. A mãe segurava as crianças, tentando esconder o medo, mas dava para ver no olhar dela que ela estava rezando como nunca. As crianças, coitadas, choravam baixinho. Um deles perguntou: pai vai conseguir, mãe? E ela respondeu com aquela voz tremida: vai sim, meu amor. Deus está com ele. Enquanto isso, lá na frente, o pai olhava fixo para a pista. Ela estava chegando rápido. Era tipo um corredor estreito no meio de um monte de grama e árvores. Se ele errasse um pouquinho para lá ou para cá, já era. A voz da torre veio mais firme agora. Você está quase lá. Quando o avião tocar o chão, segura firme. Não puxa. Só deixa ele ir diminuindo sozinho. E aí começou a parte mais tensa. A aproximação. O avião foi descendo, descendo. O chão cada vez mais perto. E nesse momento parecia que o tempo parou. Tudo ficou em silêncio dentro da cabine. Era só ele, o barulho do motor e a fé. Mas aí... pá! As rodas tocaram o chão. O avião deu um solavanco. Pulou um pouco, como se quisesse levantar voo de novo. Mas ele segurou firme. Mantém! Mantém! Freia com calma! Gritava a torre no rádio. Ele fez exatamente isso.
Freou devagar, com as mãos tremendo. O avião foi perdendo velocidade, até que parou. Parou mesmo. No meio da pista. Inteiro. Sem ninguém ferido. Silêncio. Uns 3 segundos sem som nenhum. Nem o motor, nem grito, nada. Aí, de repente, a mãe gritou: "A gente conseguiu!" As crianças começaram a chorar, mas agora era choro de alívio, de felicidade. Eles estavam vivos. O pai largou os controles e chorou também. Desabou. Ficou ali com a cabeça abaixada, chorando feito criança, agradecendo. "Obrigado, Deus. Eu não sei como, mas obrigado." Logo chegaram os carros de resgate. Gente correndo, abrindo a porta do avião. Todo mundo estava impressionado. Um cara sem nenhuma experiência tinha pousado uma aeronave com a família inteira a bordo. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros perguntaram: "Quem pilotou?" E ele levantou a mão, ainda suando e tremendo. "Fui eu." "Você é piloto?" "Não, sou só pai. Um pai que orou muito." E é aí que a ficha começa a cair. As pessoas da equipe de resgate olham para ele como se tivessem visto um super-herói. Mas ele sabia, o herói mesmo era Deus, que segurou a mão dele o tempo todo. Após o piloto do avião, onde ele e sua família estavam, sofrer um mal súbito, este homem recebeu a difícil missão de pousar em segurança a aeronave para salvar toda a sua família. Uma grande responsabilidade foi colocada em suas mãos de uma forma inesperada, e agora ele precisa de muita fé e da ajuda direta de Deus para que ele e sua família sobrevivam a este incidente. Somente Deus poderia tornar possível um homem, sem experiência nenhuma em aviação, conseguir voltar ao solo em segurança junto com toda a família. Nesta incrível história real, muitos momentos de tensão e incerteza causarão medo e pânico em todos a bordo desta aeronave. Uma história impressionante, onde, mais uma vez, você verá como o poder da fé, através de uma oração sincera, pode tornar real o impossível, provando ao mundo a existência de Deus. Tudo começou como um dia qualquer. Um céu azul, sol brilhando, família reunida, clima de férias. Sabe aquele momento gostoso, onde está todo mundo animado, tirando foto, rindo à toa? Era exatamente isso. Eles estavam prestes a embarcar num avião pequeno, só a família mesmo. O pai, a mãe, os filhos. E o piloto, claro. Um passeio tranquilo, só para curtir a paisagem lá de cima. Todo mundo entrou no avião, se ajeitou no assento, colocou o cinto e o avião decolou. Subiu bonito, sem balançar, tudo parecendo estar nos conformes. O pai olhava pela janela, as crianças apontavam as nuvens e ficavam fazendo aqueles comentários engraçados de criança tipo: "Olha, parece um sorvete." A mãe sorria, tudo em paz. Mas aí, do nada, o inesperado aconteceu. O piloto começou a passar mal. Tipo, mal mesmo. Primeiro foi uma tosse estranha, depois ele colocou a mão no peito, como se tivesse com dor. E aí, bum! Ele desmaiou ali, com as mãos ainda no controle do avião. Aquele silêncio confortável virou uma mistura de gritos, desespero e susto. A mãe se levantou desesperada, tentando acordar o piloto, mas ele não respondia. As crianças começaram a chorar. E o pai? Ele congelou por um segundo, olhando tudo acontecer, tipo, isso não tá acontecendo. Mas aí bateu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele se levantou, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo, e foi pro lugar do piloto. Olhou aquele painel cheio de botões, luzes piscando, ponteiros girando, e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabia nada de pilotar avião, nunca nem jogou simulador. Mas ali, naquele momento, ou ele tentava fazer alguma coisa, ou era o fim para todo mundo. Ele pegou o headset, aquele fone com microfone que os pilotos usam, colocou na cabeça tremendo e tentou falar com alguém. Começou a apertar botão, mexer naquelas alavancas, tudo muito no improviso. O avião começou a balançar, descendo um pouco. O alarme começou a tocar. Foi tensão pura. Mas aí, do outro lado do rádio, uma voz respondeu. Era alguém da torre de controle. Um cara calmo, mas direto. "Você é o piloto?" E ele, já quase chorando, respondeu. "Não! O piloto desmaiou! Eu sou só um pai! Eu não sei pilotar!" A torre ficou em choque, mas imediatamente começou a dar instruções. Tipo passo a passo. Como se estivesse ensinando alguém a montar um brinquedo, só que no meio do céu, com a vida de toda uma família em jogo. Enquanto isso, a família lá atrás só podia esperar.
As crianças estavam agarradas na mãe, orando baixinho. A mãe, mesmo apavorada, tentava passar calma, mas por dentro estava desabando. E o pai ali, no cockpit, respirando fundo, tentando manter a mão firme no manche, aquele volante do avião. E foi assim que tudo mudou. De um simples passeio de avião para um pesadelo no céu. Um pai comum, de camisa simples e coração cheio de amor pela família, foi jogado na missão mais louca da vida dele: salvar todo mundo. O pai estava lá, no banco do piloto, com o coração batendo forte, as mãos suando e o medo tentando dominar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou derrubar esse avião. Mas mesmo com a cabeça girando, ele sabia que não tinha escolha. A vida da família inteira estava nas mãos dele. E a torre de controle não largava ele. O cara do outro lado falava direto, tipo: calma, respira, olha pra frente, vê aquele ponteiro? Mantém ele no centro. Tenta nivelar o avião, isso, devagar, sem puxar demais. O pai tentava seguir tudo, mas era como jogar videogame no nível mais difícil, só que sem tutorial e valendo a vida real. E cada vez que ele errava um movimento, o avião dava um tranco, uma descida brusca. A mãe gritou lá atrás. As crianças choravam. Ele só pensava: não posso errar, não posso deixar eles morrerem. A tensão era tanta que ele sentia o coração na garganta. Mas aí, ele lembrou. Lembrou de uma coisa simples, mas poderosa: fé. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou. Baixinho, com as mãos ainda no controle. Deus, eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe. Me ajuda, me guia. Foi tipo apertar um botão invisível dentro dele. A calma começou a vir. A cabeça clareou. O medo ainda estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Ele sentia isso. A torre começou a dar as instruções de pouso. E o cara do rádio falava de um jeito firme, mas calmo, tipo um amigo que não ia abandonar ele. Você vai precisar descer devagar, seguir minha voz. Eu vou te ajudar a chegar vivo. Enquanto isso, a mãe abraçava os filhos lá atrás e também orava. E as crianças, mesmo com medo, começaram a repetir baixinho com ela. Era como se, mesmo no meio daquele caos, um escudo invisível tivesse se formado dentro do avião. Só que as dificuldades não pararam. Tinha uma tempestade se formando lá na frente. Nuvens escuras, vento forte. A torre avisou: você precisa desviar. Muda a rota um pouco. Segue para a direita. Ele tentou, mas o avião balançava demais. O som da chuva começou a bater nas janelas. Relâmpagos piscavam no céu. Era como se tudo quisesse derrubar ele. Mas o pai apertou os dentes, segurou firme no manche e foi com tudo. Ele gritou com o próprio medo: você não vai ganhar de mim! Foi aí que o avião saiu da zona da tempestade. Passou. O céu clareou de novo e por um segundo parecia até que tinha um raio de sol só para eles. Mas ainda não era hora de respirar aliviado. O momento mais difícil ainda estava chegando. O pouso. A torre disse: você vai ver a pista daqui a pouco. Quando enxergar, avisa. Vai ser agora ou nunca. E o pai lá, com os olhos colados no vidro, procurando. O coração disparado. A mão tremendo no controle. Até que... tô vendo, a pista, lá na frente. Então vem com calma, vai reduzindo a velocidade. Mantenha o avião reto. Isso, você consegue. E ele foi indo. Descendo devagar. O avião tremia. A família inteira segurava as mãos uns dos outros. Era tipo final de campeonato, mas com a vida em jogo. Tudo ou nada. E é aqui que a fé entra com tudo. Ele não tinha treinamento, não tinha diploma de piloto, só tinha coragem, amor pela família e fé. Uma fé que fazia ele acreditar que, com Deus guiando, ele podia fazer o impossível. O avião estava descendo. A pista já estava ali na frente, cada vez mais perto. Mas, meu amigo, não era só apontar e pousar. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o pai, que lembra, nunca pilotou nem kart, estava tentando manter tudo sob controle. A torre de controle continuava firme com ele no rádio. Falta pouco, vai soltando o acelerador, mantenha o avião reto, não deixe inclinar. Mas isso é fácil de falar, né? Porque o avião não estava obedecendo direitinho, não. Ele balançava, tremia, parecia que a qualquer momento ia despencar. Lá dentro, o clima era de cortar o coração. A mãe segurava as crianças, tentando esconder o medo, mas dava para ver no olhar dela que ela estava rezando como nunca. As crianças coitadas choravam baixinho. Um deles perguntou: pai vai conseguir, mãe?
E ela respondeu com aquela voz tremida: vai sim, meu amor. Deus está com ele. Enquanto isso, lá na frente, o pai olhava fixo para a pista. Ela estava chegando rápido. Era tipo um corredor estreito no meio de um monte de grama e árvores. Se ele errasse um pouquinho para lá ou para cá, já era. A voz da torre veio mais firme agora. Você está quase lá. Quando o avião tocar o chão, segura firme. Não puxa. Só deixa ele ir diminuindo sozinho. E aí começou a parte mais tensa. A aproximação. O avião foi descendo, descendo. O chão cada vez mais perto. E nesse momento parecia que o tempo parou. Tudo ficou em silêncio dentro da cabine. Era só ele, o barulho do motor e a fé. Mas aí, pá! As rodas tocaram o chão. O avião deu um solavanco, pulou um pouco, como se quisesse levantar voo de novo, mas ele segurou firme. Mantém! Mantém! Freia com calma! Gritava a torre no rádio. Ele fez exatamente isso. Freou devagar, com as mãos tremendo. O avião foi perdendo velocidade, até que parou. Parou mesmo. No meio da pista. Inteiro. Sem ninguém ferido. Silêncio. Uns 3 segundos sem som nenhum. Nem o motor, nem grito, nada. Aí, de repente, a mãe gritou: a gente conseguiu! As crianças começaram a chorar, mas agora era choro de alívio. De felicidade. Eles estavam vivos. O pai largou os controles e chorou também. Desabou. Ficou ali com a cabeça abaixada, chorando feito criança, agradecendo. Obrigado, Deus. Eu não sei como, mas obrigado. Logo chegaram os carros de resgate. Gente correndo, abrindo a porta do avião. Todo mundo estava impressionado. Um cara sem nenhuma experiência tinha pousado uma aeronave com a família inteira a bordo. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros perguntaram: quem pilotou? E ele levantou a mão, ainda suando e tremendo. Fui eu. Você é piloto? Não, sou só pai. Um pai que orou muito. E é aí que a ficha começa a cair. As pessoas da equipe de resgate olham para ele como se tivessem visto um super-herói. Mas ele sabia, o herói mesmo era Deus, que segurou a mão dele o tempo todo. Após o piloto do avião, onde ele e sua família estavam, sofrer um mal súbito, este homem recebeu a difícil missão de pousar em segurança a aeronave para salvar toda a sua família. Uma grande responsabilidade foi colocada em suas mãos de uma forma inesperada, e agora ele precisa de muita fé e da ajuda direta de Deus para que ele e sua família sobrevivam a este incidente. Somente Deus poderia tornar possível um homem, sem experiência nenhuma em aviação, conseguir voltar ao solo em segurança junto com toda a família. Nesta incrível história real, muitos momentos de tensão e incerteza causarão medo e pânico em todos a bordo desta aeronave. Uma história impressionante, onde, mais uma vez, você verá como o poder da fé, através de uma oração sincera, pode tornar real o impossível, provando ao mundo a existência de Deus. Tudo começou como um dia qualquer. Um céu azul, sol brilhando, família reunida, clima de férias. Sabe aquele momento gostoso, onde está todo mundo animado, tirando foto, rindo à toa? Era exatamente isso. Eles estavam prestes a embarcar num avião pequeno, só a família mesmo. O pai, a mãe, os filhos. E o piloto, claro. Um passeio tranquilo, só para curtir a paisagem lá de cima. Todo mundo entrou no avião, se ajeitou no assento, colocou o cinto e o avião decolou. Subiu bonito, sem balançar, tudo parecendo estar nos conformes. O pai olhava pela janela, as crianças apontavam as nuvens e ficavam fazendo aqueles comentários engraçados de criança tipo: olha, parece um sorvete. A mãe sorria, tudo em paz. Mas aí, do nada, o inesperado aconteceu. O piloto começou a passar mal. Tipo, mal mesmo. Primeiro foi uma tosse estranha, depois ele colocou a mão no peito, como se tivesse com dor. E aí, bum! Ele desmaiou ali, com as mãos ainda no controle do avião. Aquele silêncio confortável virou uma mistura de gritos, desespero e susto. A mãe se levantou desesperada, tentando acordar o piloto, mas ele não respondia. As crianças começaram a chorar. E o pai? Ele congelou por um segundo, olhando tudo acontecer, tipo, isso não tá acontecendo. Mas aí bateu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele se levantou, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo, e foi pro lugar do piloto.
Olhou aquele painel cheio de botões, luzes piscando, ponteiros girando e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabia nada de pilotar avião, nunca nem jogou simulador. Mas ali, naquele momento, ou ele tentava fazer alguma coisa, ou era o fim para todo mundo. Ele pegou o headset, aquele fone com microfone que os pilotos usam, colocou na cabeça tremendo e tentou falar com alguém. Começou a apertar botão, mexer naquelas alavancas, tudo muito no improviso. O avião começou a balançar, descendo um pouco. O alarme começou a tocar. Foi tensão pura. Mas aí, do outro lado do rádio, uma voz respondeu. Era alguém da torre de controle. Um cara calmo, mas direto. Você é o piloto? E ele, já quase chorando, respondeu. Não! O piloto desmaiou! Eu sou só um pai! Eu não sei pilotar! A torre ficou em choque, mas imediatamente começou a dar instruções. Tipo passo a passo. Como se estivesse ensinando alguém a montar um brinquedo, só que no meio do céu, com a vida de toda uma família em jogo. Enquanto isso, a família lá atrás só podia esperar. As crianças estavam agarradas na mãe, orando baixinho. A mãe, mesmo apavorada, tentava passar calma, mas por dentro estava desabando. E o pai ali, no cockpit, respirando fundo, tentando manter a mão firme no manche, aquele volante do avião. E foi assim que tudo mudou. De um simples passeio de avião para um pesadelo no céu. Um pai comum, de camisa simples e coração cheio de amor pela família, foi jogado na missão mais louca da vida dele: salvar todo mundo. O pai estava lá, no banco do piloto, com o coração batendo forte, as mãos suando e o medo tentando dominar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou derrubar esse avião. Mas mesmo com a cabeça girando, ele sabia que não tinha escolha. A vida da família inteira estava nas mãos dele. E a torre de controle não largava ele. O cara do outro lado falava direto, tipo: calma, respira, olha pra frente, vê aquele ponteiro? Mantém ele no centro. Tenta nivelar o avião, isso, devagar, sem puxar demais. O pai tentava seguir tudo, mas era como jogar videogame no nível mais difícil, só que sem tutorial e valendo a vida real. E cada vez que ele errava um movimento, o avião dava um tranco, uma descida brusca. A mãe gritou lá atrás. As crianças choravam. Ele só pensava: não posso errar, não posso deixar eles morrerem. A tensão era tanta que ele sentia o coração na garganta. Mas aí, ele lembrou. Lembrou de uma coisa simples, mas poderosa: fé. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou. Baixinho, com as mãos ainda no controle. Deus, eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe. Me ajuda, me guia. Foi tipo apertar um botão invisível dentro dele. A calma começou a vir. A cabeça clareou. O medo ainda estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Ele sentia isso. A torre começou a dar as instruções de pouso. E o cara do rádio falava de um jeito firme, mas calmo, tipo um amigo que não ia abandonar ele. Você vai precisar descer devagar, seguir minha voz. Eu vou te ajudar a chegar vivo. Enquanto isso, a mãe abraçava os filhos lá atrás e também orava. E as crianças, mesmo com medo, começaram a repetir baixinho com ela. Era como se, mesmo no meio daquele caos, um escudo invisível tivesse se formado dentro do avião. Só que as dificuldades não pararam. Tinha uma tempestade se formando lá na frente. Nuvens escuras, vento forte. A torre avisou: você precisa desviar. Muda a rota um pouco. Segue para a direita. Ele tentou, mas o avião balançava demais. O som da chuva começou a bater nas janelas. Relâmpagos piscavam no céu. Era como se tudo quisesse derrubar ele. Mas o pai apertou os dentes, segurou firme no manche e foi com tudo. Ele gritou com o próprio medo: você não vai ganhar de mim! Foi aí que o avião saiu da zona da tempestade. Passou. O céu clareou de novo e por um segundo parecia até que tinha um raio de sol só para eles. Mas ainda não era hora de respirar aliviado. O momento mais difícil ainda estava chegando. O pouso. A torre disse: você vai ver a pista daqui a pouco. Quando enxergar, avisa. Vai ser agora ou nunca. E o pai lá, com os olhos colados no vidro, procurando. O coração disparado. A mão tremendo no controle. Até que... tô vendo, a pista, lá na frente. Então vem com calma, vai reduzindo a velocidade. Mantenha o avião reto. Isso, você consegue. E ele foi indo. Descendo devagar. O avião tremia. A família inteira segurava as mãos uns dos outros.
Era tipo final de campeonato, mas com a vida em jogo. Tudo ou nada. E é aqui que a fé entra com tudo. Ele não tinha treinamento, não tinha diploma de piloto, só tinha coragem, amor pela família e fé. Uma fé que fazia ele acreditar que, com Deus guiando, ele podia fazer o impossível. O avião estava descendo. A pista já estava ali na frente, cada vez mais perto. Mas, meu amigo, não era só apontar e pousar. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o pai, que lembra, nunca pilotou nem kart, estava tentando manter tudo sob controle. A torre de controle continuava firme com ele no rádio. Falta pouco, vai soltando o acelerador, mantenha o avião reto, não deixe inclinar. Mas isso é fácil de falar, né? Porque o avião não estava obedecendo direitinho, não. Ele balançava, tremia, parecia que a qualquer momento ia despencar. Lá dentro, o clima era de cortar o coração. A mãe segurava as crianças, tentando esconder o medo, mas dava para ver no olhar dela que ela estava rezando como nunca. As crianças, coitadas, choravam baixinho. Um deles perguntou: "Pai vai conseguir, mãe?" E ela respondeu com aquela voz tremida: "Vai sim, meu amor. Deus está com ele." Enquanto isso, lá na frente, o pai olhava fixo para a pista. Ela estava chegando rápido. Era tipo um corredor estreito no meio de um monte de grama e árvores. Se ele errasse um pouquinho para lá ou para cá, já era. A voz da torre veio mais firme agora. "Você está quase lá. Quando o avião tocar o chão, segura firme. Não puxa. Só deixa ele ir diminuindo sozinho." E aí começou a parte mais tensa. A aproximação. O avião foi descendo, descendo. O chão cada vez mais perto. E nesse momento parecia que o tempo parou. Tudo ficou em silêncio dentro da cabine. Era só ele, o barulho do motor e a fé. Mas aí... pá! As rodas tocaram o chão. O avião deu um solavanco. Pulou um pouco, como se quisesse levantar voo de novo. Mas ele segurou firme. Mantém! Mantém! Freia com calma!" gritava a torre no rádio. Ele fez exatamente isso. Freou devagar, com as mãos tremendo. O avião foi perdendo velocidade, até que parou. Parou mesmo. No meio da pista. Inteiro. Sem ninguém ferido. Silêncio. Uns 3 segundos sem som nenhum. Nem o motor, nem grito, nada. Aí, de repente, a mãe gritou: "A gente conseguiu!" As crianças começaram a chorar, mas agora era choro de alívio. De felicidade. Eles estavam vivos. O pai largou os controles e chorou também. Desabou. Ficou ali com a cabeça abaixada, chorando feito criança, agradecendo. "Obrigado, Deus. Eu não sei como, mas obrigado." Logo chegaram os carros de resgate. Gente correndo, abrindo a porta do avião. Todo mundo estava impressionado. Um cara sem nenhuma experiência tinha pousado uma aeronave com a família inteira a bordo. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros perguntaram: "Quem pilotou?" E ele levantou a mão, ainda suando e tremendo. "Fui eu." "Você é piloto?" "Não, sou só pai. Um pai que orou muito." E é aí que a ficha começa a cair. As pessoas da equipe de resgate olham para ele como se tivessem visto um super-herói. Mas ele sabia, o herói mesmo era Deus, que segurou a mão dele o tempo todo. Após o piloto do avião, onde ele e sua família estavam, sofrer um mal súbito, este homem recebeu a difícil missão de pousar em segurança a aeronave para salvar toda a sua família. Uma grande responsabilidade foi colocada em suas mãos de uma forma inesperada, e agora ele precisa de muita fé e da ajuda direta de Deus para que ele e sua família sobrevivam a este incidente. Somente Deus poderia tornar possível um homem, sem experiência nenhuma em aviação, conseguir voltar ao solo em segurança junto com toda a família. Nesta incrível história real, muitos momentos de tensão e incerteza causarão medo e pânico em todos a bordo desta aeronave. Uma história impressionante, onde, mais uma vez, você verá como o poder da fé, através de uma oração sincera, pode tornar real o impossível, provando ao mundo a existência de Deus. Tudo começou como um dia qualquer. Um céu azul, sol brilhando, família reunida, clima de férias. Sabe aquele momento gostoso, onde está todo mundo animado, tirando foto, rindo à toa? Era exatamente isso. Eles estavam prestes a embarcar num avião pequeno, só a família mesmo. O pai, a mãe, os filhos. E o piloto, claro. Um passeio tranquilo, só para curtir a paisagem lá de cima. Todo mundo entrou no avião, se ajeitou no assento,
colocou o cinto e o avião decolou. Subiu bonito, sem balançar, tudo parecendo estar nos conformes. O pai olhava pela janela, as crianças apontavam as nuvens e ficavam fazendo aqueles comentários engraçados de criança tipo: "Olha, parece um sorvete." A mãe sorria, tudo em paz. Mas aí, do nada, o inesperado aconteceu. O piloto começou a passar mal. Tipo, mal mesmo. Primeiro foi uma tosse estranha, depois ele colocou a mão no peito, como se tivesse com dor. E aí, bum! Ele desmaiou ali, com as mãos ainda no controle do avião. Aquele silêncio confortável virou uma mistura de gritos, desespero e susto. A mãe se levantou desesperada, tentando acordar o piloto, mas ele não respondia. As crianças começaram a chorar. E o pai? Ele congelou por um segundo, olhando tudo acontecer, tipo, isso não tá acontecendo. Mas aí bateu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele se levantou, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo, e foi pro lugar do piloto. Olhou aquele painel cheio de botões, luzes piscando, ponteiros girando, e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabia nada de pilotar avião, nunca nem jogou simulador. Mas ali, naquele momento, ou ele tentava fazer alguma coisa, ou era o fim para todo mundo. Ele pegou o headset, aquele fone com microfone que os pilotos usam, colocou na cabeça tremendo e tentou falar com alguém. Começou a apertar botão, mexer naquelas alavancas, tudo muito no improviso. O avião começou a balançar, descendo um pouco. O alarme começou a tocar. Foi tensão pura. Mas aí, do outro lado do rádio, uma voz respondeu. Era alguém da torre de controle. Um cara calmo, mas direto. "Você é o piloto?" E ele, já quase chorando, respondeu. "Não! O piloto desmaiou! Eu sou só um pai! Eu não sei pilotar!" A torre ficou em choque, mas imediatamente começou a dar instruções, tipo passo a passo, como se estivesse ensinando alguém a montar um brinquedo, só que no meio do céu, com a vida de toda uma família em jogo. Enquanto isso, a família lá atrás só podia esperar. As crianças estavam agarradas na mãe, orando baixinho. A mãe, mesmo apavorada, tentava passar calma, mas por dentro estava desabando. E o pai ali, no cockpit, respirando fundo, tentando manter a mão firme no manche, aquele volante do avião. E foi assim que tudo mudou. De um simples passeio de avião para um pesadelo no céu. Um pai comum, de camisa simples e coração cheio de amor pela família, foi jogado na missão mais louca da vida dele: salvar todo mundo. O pai estava lá, no banco do piloto, com o coração batendo forte, as mãos suando e o medo tentando dominar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou derrubar esse avião. Mas mesmo com a cabeça girando, ele sabia que não tinha escolha. A vida da família inteira estava nas mãos dele. E a torre de controle não largava ele. O cara do outro lado falava direto, tipo, calma, respira, olha pra frente, vê aquele ponteiro? Mantém ele no centro. Tenta nivelar o avião, isso, devagar, sem puxar demais. O pai tentava seguir tudo, mas era como jogar videogame no nível mais difícil, só que sem tutorial e valendo a vida real. E cada vez que ele errava um movimento, o avião dava um tranco, uma descida brusca. A mãe gritou lá atrás. As crianças choravam. Ele só pensava, não posso errar, não posso deixar eles morrerem. A tensão era tanta que ele sentia o coração na garganta. Mas aí, ele lembrou. Lembrou de uma coisa simples, mas poderosa: fé. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou. Baixinho, com as mãos ainda no controle. Deus, eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe, me ajuda, me guia. Foi tipo apertar um botão invisível dentro dele. A calma começou a vir. A cabeça clareou. O medo ainda estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Ele sentia isso. A torre começou a dar as instruções de pouso. E o cara do rádio falava de um jeito firme, mas calmo, tipo um amigo que não ia abandonar ele. Você vai precisar descer devagar, seguir minha voz. Eu vou te ajudar a chegar vivo. Enquanto isso, a mãe abraçava os filhos lá atrás e também orava. E as crianças, mesmo com medo, começaram a repetir baixinho com ela. Era como se, mesmo no meio daquele caos, um escudo invisível tivesse se formado dentro do avião. Só que as dificuldades não pararam. Tinha uma tempestade se formando lá na frente. Nuvens escuras, vento forte. A torre avisou. Você precisa desviar. Muda a rota um pouco. Segue para a direita. Ele tentou,
mas o avião balançava demais. O som da chuva começou a bater nas janelas. Relâmpagos piscavam no céu. Era como se tudo quisesse derrubar ele. Mas o pai apertou os dentes, segurou firme no manche e foi com tudo. Ele gritou com o próprio medo: "Você não vai ganhar de mim!" Foi aí que o avião saiu da zona da tempestade. Passou. O céu clareou de novo e por um segundo parecia até que tinha um raio de sol só para eles. Mas ainda não era hora de respirar aliviado. O momento mais difícil ainda estava chegando. O pouso. A torre disse: "Você vai ver a pista daqui a pouco. Quando enxergar, avisa. Vai ser agora ou nunca." E o pai lá, com os olhos colados no vidro, procurando. O coração disparado. A mão tremendo no controle. Até que... "Tô vendo! A pista! Lá na frente!" "Então vem com calma, vai reduzindo a velocidade. Mantenha o avião reto. Isso, você consegue." E ele foi indo. Descendo devagar. O avião tremia. A família inteira segurava as mãos uns dos outros. Era tipo final de campeonato, mas com a vida em jogo. Tudo ou nada. E é aqui que a fé entra com tudo. Ele não tinha treinamento, não tinha diploma de piloto, só tinha coragem, amor pela família e fé. Uma fé que fazia ele acreditar que, com Deus guiando, ele podia fazer o impossível. O avião estava descendo. A pista já estava ali na frente, cada vez mais perto. Mas, meu amigo, não era só apontar e pousar. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o pai, que lembra, nunca pilotou nem kart, estava tentando manter tudo sob controle. A torre de controle continuava firme com ele no rádio. "Falta pouco, vai soltando o acelerador, mantenha o avião reto, não deixe inclinar." Mas isso é fácil de falar, né? Porque o avião não estava obedecendo direitinho, não. Ele balançava, tremia, parecia que a qualquer momento ia despencar. Lá dentro, o clima era de cortar o coração. A mãe segurava as crianças, tentando esconder o medo, mas dava para ver no olhar dela que ela estava rezando como nunca. As crianças, coitadas, choravam baixinho. Um deles perguntou: "Pai vai conseguir, mãe?" E ela respondeu com aquela voz tremida: "Vai sim, meu amor. Deus está com ele." Enquanto isso, lá na frente, o pai olhava fixo para a pista. Ela estava chegando rápido. Era tipo um corredor estreito no meio de um monte de grama e árvores. Se ele errasse um pouquinho para lá ou para cá, já era. A voz da torre veio mais firme agora. "Você está quase lá. Quando o avião tocar o chão, segura firme. Não puxa. Só deixa ele ir diminuindo sozinho." E aí começou a parte mais tensa. A aproximação. O avião foi descendo, descendo. O chão cada vez mais perto. E nesse momento parecia que o tempo parou. Tudo ficou em silêncio dentro da cabine. Era só ele, o barulho do motor e a fé. Mas aí... pá! As rodas tocaram o chão. O avião deu um solavanco. Pulou um pouco, como se quisesse levantar voo de novo. Mas ele segurou firme. Mantém! Mantém! Freia com calma!" gritava a torre no rádio. Ele fez exatamente isso. Freou devagar, com as mãos tremendo. O avião foi perdendo velocidade, até que parou. Parou mesmo. No meio da pista. Inteiro. Sem ninguém ferido. Silêncio. Uns 3 segundos sem som nenhum. Nem o motor, nem grito, nada. Aí, de repente, a mãe gritou: "A gente conseguiu!" As crianças começaram a chorar, mas agora era choro de alívio. De felicidade. Eles estavam vivos. O pai largou os controles e chorou também. Desabou. Ficou ali com a cabeça abaixada, chorando feito criança, agradecendo. "Obrigado, Deus. Eu não sei como, mas obrigado." Logo chegaram os carros de resgate. Gente correndo, abrindo a porta do avião. Todo mundo estava impressionado. Um cara sem nenhuma experiência tinha pousado uma aeronave com a família inteira a bordo. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros perguntaram: "Quem pilotou?" E ele levantou a mão, ainda suando e tremendo. "Fui eu." "Você é piloto?" "Não, sou só pai. Um pai que orou muito." E é aí que a ficha começa a cair. As pessoas da equipe de resgate olham para ele como se tivessem visto um super-herói. Mas ele sabia, o herói mesmo era Deus, que segurou a mão dele o tempo todo. Após o piloto do avião, onde ele e sua família estavam, sofrer um mal súbito, este homem recebeu a difícil missão de pousar em segurança a aeronave para salvar toda a sua família.
Uma grande responsabilidade foi colocada em suas mãos de uma forma inesperada, e agora ele precisa de muita fé e da ajuda direta de Deus para que ele e sua família sobrevivam a este incidente. Somente Deus poderia tornar possível um homem, sem experiência nenhuma em aviação, conseguir voltar ao solo em segurança junto com toda a família. Nesta incrível história real, muitos momentos de tensão e incerteza causarão medo e pânico em todos a bordo desta aeronave. Uma história impressionante, onde, mais uma vez, você verá como o poder da fé, através de uma oração sincera, pode tornar real o impossível, provando ao mundo a existência de Deus. Tudo começou como um dia qualquer. Um céu azul, sol brilhando, família reunida, clima de férias. Sabe aquele momento gostoso, onde está todo mundo animado, tirando foto, rindo à toa? Era exatamente isso. Eles estavam prestes a embarcar num avião pequeno, só a família mesmo. O pai, a mãe, os filhos. E o piloto, claro. Um passeio tranquilo, só para curtir a paisagem lá de cima. Todo mundo entrou no avião, se ajeitou no assento, colocou o cinto e o avião decolou. Subiu bonito, sem balançar, tudo parecendo estar nos conformes. O pai olhava pela janela, as crianças apontavam as nuvens e ficavam fazendo aqueles comentários engraçados de criança tipo: "Olha, parece um sorvete." A mãe sorria, tudo em paz. Mas aí, do nada, o inesperado aconteceu. O piloto começou a passar mal. Tipo, mal mesmo. Primeiro foi uma tosse estranha, depois ele colocou a mão no peito, como se tivesse com dor. E aí, bum! Ele desmaiou ali, com as mãos ainda no controle do avião. Aquele silêncio confortável virou uma mistura de gritos, desespero e susto. A mãe se levantou desesperada, tentando acordar o piloto, mas ele não respondia. As crianças começaram a chorar. E o pai? Ele congelou por um segundo, olhando tudo acontecer, tipo, isso não tá acontecendo. Mas aí bateu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele se levantou, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo, e foi pro lugar do piloto. Olhou aquele painel cheio de botões, luzes piscando, ponteiros girando, e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabia nada de pilotar avião, nunca nem jogou simulador. Mas ali, naquele momento, ou ele tentava fazer alguma coisa, ou era o fim para todo mundo. Ele pegou o headset, aquele fone com microfone que os pilotos usam, colocou na cabeça tremendo e tentou falar com alguém. Começou a apertar botão, mexer naquelas alavancas, tudo muito no improviso. O avião começou a balançar, descendo um pouco. O alarme começou a tocar. Foi tensão pura. Mas aí, do outro lado do rádio, uma voz respondeu. Era alguém da torre de controle. Um cara calmo, mas direto. "Você é o piloto?" E ele, já quase chorando, respondeu: "Não! O piloto desmaiou! Eu sou só um pai! Eu não sei pilotar!" A torre ficou em choque, mas imediatamente começou a dar instruções, tipo passo a passo, como se estivesse ensinando alguém a montar um brinquedo, só que no meio do céu, com a vida de toda uma família em jogo. Enquanto isso, a família lá atrás só podia esperar. As crianças estavam agarradas na mãe, orando baixinho. A mãe, mesmo apavorada, tentava passar calma, mas por dentro estava desabando. E o pai ali, no cockpit, respirando fundo, tentando manter a mão firme no manche, aquele volante do avião. E foi assim que tudo mudou. De um simples passeio de avião para um pesadelo no céu. Um pai comum, de camisa simples e coração cheio de amor pela família, foi jogado na missão mais louca da vida dele: salvar todo mundo. O pai estava lá, no banco do piloto, com o coração batendo forte, as mãos suando e o medo tentando dominar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou derrubar esse avião. Mas mesmo com a cabeça girando, ele sabia que não tinha escolha. A vida da família inteira estava nas mãos dele. E a torre de controle não largava ele. O cara do outro lado falava direto, tipo: "Calma, respira, olha pra frente, vê aquele ponteiro? Mantém ele no centro. Tenta nivelar o avião, isso, devagar, sem puxar demais." O pai tentava seguir tudo, mas era como jogar videogame no nível mais difícil, só que sem tutorial e valendo a vida real. E cada vez que ele errava um movimento, o avião dava um tranco, uma descida brusca. A mãe gritou lá atrás. As crianças choravam. Ele só pensava: não posso errar, não posso deixar eles morrerem. A tensão era tanta que ele sentia o coração na garganta. Mas aí, ele lembrou:
Lembrou de uma coisa simples, mas poderosa: fé. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou. Baixinho, com as mãos ainda no controle. Deus, eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe. Me ajuda, me guia. Foi tipo apertar um botão invisível dentro dele. A calma começou a vir. A cabeça clareou. O medo ainda estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Ele sentia isso. A torre começou a dar as instruções de pouso. E o cara do rádio falava de um jeito firme, mas calmo, tipo um amigo que não ia abandonar ele. Você vai precisar descer devagar, seguir minha voz. Eu vou te ajudar a chegar vivo. Enquanto isso, a mãe abraçava os filhos lá atrás e também orava. E as crianças, mesmo com medo, começaram a repetir baixinho com ela. Era como se, mesmo no meio daquele caos, um escudo invisível tivesse se formado dentro do avião. Só que as dificuldades não pararam. Tinha uma tempestade se formando lá na frente. Nuvens escuras, vento forte. A torre avisou: você precisa desviar. Muda a rota um pouco. Segue para a direita. Ele tentou, mas o avião balançava demais. O som da chuva começou a bater nas janelas. Relâmpagos piscavam no céu. Era como se tudo quisesse derrubar ele. Mas o pai apertou os dentes, segurou firme no manche e foi com tudo. Ele gritou com o próprio medo: você não vai ganhar de mim! Foi aí que o avião saiu da zona da tempestade. Passou. O céu clareou de novo e por um segundo parecia até que tinha um raio de sol só para eles. Mas ainda não era hora de respirar aliviado. O momento mais difícil ainda estava chegando. O pouso. A torre disse: você vai ver a pista daqui a pouco. Quando enxergar, avisa. Vai ser agora ou nunca. E o pai lá, com os olhos colados no vidro, procurando. O coração disparado. A mão tremendo no controle. Até que... tô vendo, a pista, lá na frente. Então vem com calma, vai reduzindo a velocidade. Mantenha o avião reto. Isso, você consegue. E ele foi indo. Descendo devagar. O avião tremia. A família inteira segurava as mãos uns dos outros. Era tipo final de campeonato, mas com a vida em jogo. Tudo ou nada. E é aqui que a fé entra com tudo. Ele não tinha treinamento, não tinha diploma de piloto, só tinha coragem, amor pela família e fé. Uma fé que fazia ele acreditar que, com Deus guiando, ele podia fazer o impossível. O avião estava descendo. A pista já estava ali na frente, cada vez mais perto. Mas, meu amigo, não era só apontar e pousar. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o pai, que lembra, nunca pilotou nem kart, estava tentando manter tudo sob controle. A torre de controle continuava firme com ele no rádio. Falta pouco, vai soltando o acelerador. Mantenha o avião reto, não deixe inclinar. Mas isso é fácil de falar, né? Porque o avião não estava obedecendo direitinho, não. Ele balançava, tremia, parecia que a qualquer momento ia despencar. Lá dentro, o clima era de cortar o coração. A mãe segurava as crianças, tentando esconder o medo, mas dava para ver no olhar dela que ela estava rezando como nunca. As crianças, coitadas, choravam baixinho. Um deles perguntou: pai vai conseguir, mãe? E ela respondeu com aquela voz tremida: vai sim, meu amor. Deus está com ele. Enquanto isso, lá na frente, o pai olhava fixo para a pista. Ela estava chegando rápido. Era tipo um corredor estreito no meio de um monte de grama e árvores. Se ele errasse um pouquinho para lá ou para cá, já era. A voz da torre veio mais firme agora. Você está quase lá. Quando o avião tocar o chão, segura firme. Não puxa. Só deixa ele ir diminuindo sozinho. E aí começou a parte mais tensa. A aproximação. O avião foi descendo, descendo. O chão cada vez mais perto. E nesse momento parecia que o tempo parou. Tudo ficou em silêncio dentro da cabine. Era só ele, o barulho do motor e a fé. Mas aí... pá! As rodas tocaram o chão. O avião deu um solavanco. Pulou um pouco, como se quisesse levantar voo de novo. Mas ele segurou firme. Mantém! Mantém! Freia com calma! Gritava a torre no rádio. Ele fez exatamente isso. Freou devagar, com as mãos tremendo. O avião foi perdendo velocidade, até que parou. Parou mesmo. No meio da pista. Inteiro. Sem ninguém ferido. Silêncio. Uns 3 segundos sem som nenhum. Nem o motor, nem grito, nada. Aí, de repente, a mãe gritou: a gente conseguiu! As crianças começaram a chorar, mas agora era choro de alívio, de felicidade.
Eles estavam vivos. O pai largou os controles e chorou também. Desabou. Ficou ali com a cabeça abaixada, chorando feito criança, agradecendo. Obrigado, Deus. Eu não sei como, mas obrigado. Logo chegaram os carros de resgate. Gente correndo, abrindo a porta do avião. Todo mundo estava impressionado. Um cara sem nenhuma experiência tinha pousado uma aeronave com a família inteira a bordo. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros perguntaram: quem pilotou? E ele levantou a mão, ainda suando e tremendo. Fui eu. Você é piloto? Não, sou só pai. Um pai que orou muito. E é aí que a ficha começa a cair. As pessoas da equipe de resgate olham para ele como se tivessem visto um super-herói. Mas ele sabia, o herói mesmo era Deus, que segurou a mão dele o tempo todo. Após o piloto do avião, onde ele e sua família estavam, sofrer um mal súbito, este homem recebeu a difícil missão de pousar em segurança a aeronave para salvar toda a sua família. Uma grande responsabilidade foi colocada em suas mãos de uma forma inesperada, e agora ele precisa de muita fé e da ajuda direta de Deus para que ele e sua família sobrevivam a este incidente. Somente Deus poderia tornar possível um homem, sem experiência nenhuma em aviação, conseguir voltar ao solo em segurança junto com toda a família. Nesta incrível história real, muitos momentos de tensão e incerteza causarão medo e pânico em todos a bordo desta aeronave. Uma história impressionante, onde, mais uma vez, você verá como o poder da fé, através de uma oração sincera, pode tornar real o impossível, provando ao mundo a existência de Deus. Tudo começou como um dia qualquer. Um céu azul, sol brilhando, família reunida, clima de férias. Sabe aquele momento gostoso, onde está todo mundo animado, tirando foto, rindo à toa? Era exatamente isso. Eles estavam prestes a embarcar num avião pequeno, só a família mesmo. O pai, a mãe, os filhos. E o piloto, claro. Um passeio tranquilo, só para curtir a paisagem lá de cima. Todo mundo entrou no avião, se ajeitou no assento, colocou o cinto e o avião decolou. Subiu bonito, sem balançar, tudo parecendo estar nos conformes. O pai olhava pela janela, as crianças apontavam as nuvens e ficavam fazendo aqueles comentários engraçados de criança tipo: olha, parece um sorvete. A mãe sorria, tudo em paz. Mas aí, do nada, o inesperado aconteceu. O piloto começou a passar mal. Tipo, mal mesmo. Primeiro foi uma tosse estranha. Depois ele colocou a mão no peito, como se tivesse com dor. E aí, bum! Ele desmaiou ali, com as mãos ainda no controle do avião. Aquele silêncio confortável virou uma mistura de gritos, desespero e susto. A mãe se levantou desesperada, tentando acordar o piloto, mas ele não respondia. As crianças começaram a chorar. E o pai? Ele congelou por um segundo, olhando tudo acontecer, tipo, isso não tá acontecendo. Mas aí bateu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele se levantou, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo, e foi pro lugar do piloto. Olhou aquele painel cheio de botões, luzes piscando, ponteiros girando, e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabia nada de pilotar avião, nunca nem jogou simulador. Mas ali, naquele momento, ou ele tentava fazer alguma coisa, ou era o fim para todo mundo. Ele pegou o headset, aquele fone com microfone que os pilotos usam, colocou na cabeça tremendo e tentou falar com alguém. Começou a apertar botão, mexer naquelas alavancas, tudo muito no improviso. O avião começou a balançar, descendo um pouco. O alarme começou a tocar, foi tensão pura. Mas aí, do outro lado do rádio, uma voz respondeu. Era alguém da torre de controle. Um cara calmo, mas direto. Você é o piloto? E ele, já quase chorando, respondeu. Não! O piloto desmaiou! Eu sou só um pai! Eu não sei pilotar! A torre ficou em choque, mas imediatamente começou a dar instruções. Tipo passo a passo. Como se estivesse ensinando alguém a montar um brinquedo. Só que no meio do céu, com a vida de toda uma família em jogo. Enquanto isso, a família lá atrás só podia esperar. As crianças estavam agarradas na mãe, orando baixinho. A mãe, mesmo apavorada, tentava passar calma, mas por dentro estava desabando. E o pai ali, no cockpit, respirando fundo, tentando manter a mão firme no manche, aquele volante do avião. E foi assim que tudo mudou. De um simples passeio de avião, para um pesadelo no céu. Um pai comum,
de camisa simples e coração cheio de amor pela família, foi jogado na missão mais louca da vida dele: salvar todo mundo. O pai estava lá, no banco do piloto, com o coração batendo forte, as mãos suando e o medo tentando dominar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou derrubar esse avião. Mas mesmo com a cabeça girando, ele sabia que não tinha escolha. A vida da família inteira estava nas mãos dele. E a torre de controle não largava ele. O cara do outro lado falava direto, tipo: calma, respira, olha pra frente, vê aquele ponteiro? Mantém ele no centro. Tenta nivelar o avião, isso, devagar, sem puxar demais. O pai tentava seguir tudo, mas era como jogar videogame no nível mais difícil, só que sem tutorial e valendo a vida real. E cada vez que ele errava um movimento, o avião dava um tranco, uma descida brusca. A mãe gritou lá atrás. As crianças choravam. Ele só pensava: não posso errar, não posso deixar eles morrerem. A tensão era tanta que ele sentia o coração na garganta. Mas aí, ele lembrou. Lembrou de uma coisa simples, mas poderosa: fé. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou. Baixinho, com as mãos ainda no controle. Deus, eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe, me ajuda, me guia. Foi tipo apertar um botão invisível dentro dele. A calma começou a vir. A cabeça clareou. O medo ainda estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Ele sentia isso. A torre começou a dar as instruções de pouso. E o cara do rádio falava de um jeito firme, mas calmo, tipo um amigo que não ia abandonar ele. Você vai precisar descer devagar, seguir minha voz. Eu vou te ajudar a chegar vivo. Enquanto isso, a mãe abraçava os filhos lá atrás e também orava. E as crianças, mesmo com medo, começaram a repetir baixinho com ela. Era como se, mesmo no meio daquele caos, um escudo invisível tivesse se formado dentro do avião. Só que as dificuldades não pararam. Tinha uma tempestade se formando lá na frente. Nuvens escuras, vento forte. A torre avisou: você precisa desviar. Muda a rota um pouco. Segue para a direita. Ele tentou, mas o avião balançava demais. O som da chuva começou a bater nas janelas. Relâmpagos piscavam no céu. Era como se tudo quisesse derrubar ele. Mas o pai apertou os dentes, segurou firme no manche e foi com tudo. Ele gritou com o próprio medo: você não vai ganhar de mim! Foi aí que o avião saiu da zona da tempestade. Passou. O céu clareou de novo e por um segundo parecia até que tinha um raio de sol só para eles. Mas ainda não era hora de respirar aliviado. O momento mais difícil ainda estava chegando. O pouso. A torre disse: você vai ver a pista daqui a pouco. Quando enxergar, avisa. Vai ser agora ou nunca. E o pai lá, com os olhos colados no vidro, procurando. O coração disparado. A mão tremendo no controle. Até que... tô vendo, a pista, lá na frente. Então vem com calma, vai reduzindo a velocidade. Mantenha o avião reto. Isso, você consegue. E ele foi indo. Descendo devagar. O avião tremia. A família inteira segurava as mãos uns dos outros. Era tipo final de campeonato, mas com a vida em jogo. Tudo ou nada. E é aqui que a fé entra com tudo. Ele não tinha treinamento, não tinha diploma de piloto, só tinha coragem, amor pela família e fé. Uma fé que fazia ele acreditar que, com Deus guiando, ele podia fazer o impossível. O avião estava descendo. A pista já estava ali na frente, cada vez mais perto. Mas, meu amigo, não era só apontar e pousar. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o pai, que lembra, nunca pilotou nem kart, estava tentando manter tudo sob controle. A torre de controle continuava firme com ele no rádio. Falta pouco, vai soltando o acelerador, mantenha o avião reto, não deixe inclinar. Mas isso é fácil de falar, né? Porque o avião não estava obedecendo direitinho, não. Ele balançava, tremia, parecia que a qualquer momento ia despencar. Lá dentro, o clima era de cortar o coração. A mãe segurava as crianças, tentando esconder o medo, mas dava para ver no olhar dela que ela estava rezando como nunca. As crianças coitadas choravam baixinho. Um deles perguntou: pai vai conseguir, mãe? E ela respondeu com aquela voz tremida: vai sim, meu amor. Deus está com ele. Enquanto isso, lá na frente, o pai olhava fixo para a pista. Ela estava chegando rápido. Era tipo um corredor estreito no meio de um monte de grama e árvores. Se ele errasse um pouquinho para lá ou para cá, já era. A voz da torre veio mais firme agora.
Você tá quase lá. Quando o avião tocar o chão, segura firme. Não puxa. Só deixa ele ir diminuindo sozinho. E aí começou a parte mais tensa. A aproximação. O avião foi descendo, descendo. O chão cada vez mais perto. E nesse momento parecia que o tempo parou. Tudo ficou em silêncio dentro da cabine. Era só ele, o barulho do motor e a fé. Mas aí... pá! As rodas tocaram o chão. O avião deu um solavanco. Pulou um pouco, como se quisesse levantar voo de novo. Mas ele segurou firme. Mantém! Mantém! Freia com calma! Gritava a torre no rádio. Ele fez exatamente isso. Freou devagar, com as mãos tremendo. O avião foi perdendo velocidade, até que parou. Parou mesmo. No meio da pista. Inteiro. Sem ninguém ferido. Silêncio. Uns 3 segundos sem som nenhum. Nem o motor, nem grito, nada. Aí, de repente, a mãe gritou: "A gente conseguiu!" As crianças começaram a chorar, mas agora era choro de alívio. De felicidade. Eles estavam vivos. O pai largou os controles e chorou também. Desabou. Ficou ali com a cabeça abaixada, chorando feito criança, agradecendo. Obrigado, Deus. Eu não sei como, mas obrigado. Logo chegaram os carros de resgate. Gente correndo, abrindo a porta do avião. Todo mundo estava impressionado. Um cara sem nenhuma experiência tinha pousado uma aeronave com a família inteira a bordo. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros perguntaram: "Quem pilotou?" E ele levantou a mão, ainda suando e tremendo. "Fui eu." "Você é piloto?" "Não, sou só pai. Um pai que orou muito." E é aí que a ficha começa a cair. As pessoas da equipe de resgate olham para ele como se tivessem visto um super-herói. Mas ele sabia, o herói mesmo era Deus, que segurou a mão dele o tempo todo. Após o piloto do avião, onde ele e sua família estavam, sofrer um mal súbito, este homem recebeu a difícil missão de pousar em segurança a aeronave para salvar toda a sua família. Uma grande responsabilidade foi colocada em suas mãos de uma forma inesperada, e agora ele precisa de muita fé e da ajuda direta de Deus para que ele e sua família sobrevivam a este incidente. Somente Deus poderia tornar possível um homem, sem experiência nenhuma em aviação, conseguir voltar ao solo em segurança junto com toda a família. Nesta incrível história real, muitos momentos de tensão e incerteza causarão medo e pânico em todos a bordo desta aeronave. Uma história impressionante, onde, mais uma vez, você verá como o poder da fé, através de uma oração sincera, pode tornar real o impossível, provando ao mundo a existência de Deus. Tudo começou como um dia qualquer. Um céu azul, sol brilhando, família reunida, clima de férias. Sabe aquele momento gostoso, onde está todo mundo animado, tirando foto, rindo à toa? Era exatamente isso. Eles estavam prestes a embarcar num avião pequeno, só a família mesmo. O pai, a mãe, os filhos. E o piloto, claro. Um passeio tranquilo, só para curtir a paisagem lá de cima. Todo mundo entrou no avião, se ajeitou no assento, colocou o cinto e o avião decolou. Subiu bonito, sem balançar, tudo parecendo estar nos conformes. O pai olhava pela janela. As crianças apontavam as nuvens e ficavam fazendo aqueles comentários engraçados de criança tipo: "Olha, parece um sorvete." A mãe sorria, tudo em paz. Mas aí, do nada, o inesperado aconteceu. O piloto começou a passar mal. Tipo, mal mesmo. Primeiro foi uma tosse estranha. Depois ele colocou a mão no peito, como se tivesse com dor. E aí, bum! Ele desmaiou ali, com as mãos ainda no controle do avião. Aquele silêncio confortável virou uma mistura de gritos, desespero e susto. A mãe se levantou desesperada, tentando acordar o piloto, mas ele não respondia. As crianças começaram a chorar. E o pai? Ele congelou por um segundo, olhando tudo acontecer, tipo, isso não tá acontecendo. Mas aí bateu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém era ele. Ele se levantou, ainda meio sem acreditar no que estava fazendo, e foi pro lugar do piloto. Olhou aquele painel cheio de botões, luzes piscando, ponteiros girando, e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Ele não sabia nada de pilotar avião, nunca nem jogou simulador. Mas ali, naquele momento, ou ele tentava fazer alguma coisa, ou era o fim para todo mundo. Ele pegou o headset, aquele fone com microfone que os pilotos usam, colocou na cabeça tremendo e tentou falar com alguém. Começou a apertar botão,
mexer naquelas alavancas, tudo muito no improviso. O avião começou a balançar, descendo um pouco. O alarme começou a tocar. Foi tensão pura. Mas aí, do outro lado do rádio, uma voz respondeu. Era alguém da torre de controle. Um cara calmo, mas direto. Você é o piloto? E ele, já quase chorando, respondeu. Não! O piloto desmaiou! Eu sou só um pai! Eu não sei pilotar! A torre ficou em choque, mas imediatamente começou a dar instruções, tipo passo a passo, como se estivesse ensinando alguém a montar um brinquedo, só que no meio do céu, com a vida de toda uma família em jogo. Enquanto isso, a família lá atrás só podia esperar. As crianças estavam agarradas na mãe, orando baixinho. A mãe, mesmo apavorada, tentava passar calma, mas por dentro estava desabando. E o pai ali, no cockpit, respirando fundo, tentando manter a mão firme no manche, aquele volante do avião. E foi assim que tudo mudou. De um simples passeio de avião para um pesadelo no céu. Um pai comum, de camisa simples e coração cheio de amor pela família, foi jogado na missão mais louca da vida dele, salvar todo mundo. O pai estava lá, no banco do piloto, com o coração batendo forte, as mãos suando e o medo tentando dominar tudo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou derrubar esse avião. Mas mesmo com a cabeça girando, ele sabia que não tinha escolha. A vida da família inteira estava nas mãos dele. E a torre de controle não largava ele. O cara do outro lado falava direto, tipo, calma, respira, olha pra frente, vê aquele ponteiro? Mantém ele no centro. Tenta nivelar o avião, isso, devagar, sem puxar demais. O pai tentava seguir tudo, mas era como jogar videogame no nível mais difícil, só que sem tutorial e valendo a vida real. E cada vez que ele errava um movimento, o avião dava um tranco, uma descida brusca. A mãe gritou lá atrás. As crianças choravam. Ele só pensava, não posso errar, não posso deixar eles morrerem. A tensão era tanta que ele sentia o coração na garganta. Mas aí, ele lembrou. Lembrou de uma coisa simples, mas poderosa. Fé. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e orou. Baixinho, com as mãos ainda no controle. Deus, eu não sei o que estou fazendo, mas o Senhor sabe. Me ajuda, me guia. Foi tipo apertar um botão invisível dentro dele. A calma começou a vir. A cabeça clareou. O medo ainda estava lá, mas ele não estava mais sozinho. Ele sentia isso. A torre começou a dar as instruções de pouso. E o cara do rádio falava de um jeito firme, mas calmo, tipo um amigo que não ia abandonar ele. Você vai precisar descer devagar, seguir minha voz. Eu vou te ajudar a chegar vivo. Enquanto isso, a mãe abraçava os filhos lá atrás e também orava. E as crianças, mesmo com medo, começaram a repetir baixinho com ela. Era como se, mesmo no meio daquele caos, um escudo invisível tivesse se formado dentro do avião. Só que as dificuldades não pararam. Tinha uma tempestade se formando lá na frente. Nuvens escuras, vento forte. A torre avisou. Você precisa desviar. Muda a rota um pouco. Segue para a direita. Ele tentou, mas o avião balançava demais. O som da chuva começou a bater nas janelas. Relâmpagos piscavam no céu. Era como se tudo quisesse derrubar ele. Mas o pai apertou os dentes, segurou firme no manche e foi com tudo. Ele gritou com o próprio medo. Você não vai ganhar de mim! Foi aí que o avião saiu da zona da tempestade. Passou. O céu clareou de novo e por um segundo parecia até que tinha um raio de sol só para eles. Mas ainda não era hora de respirar aliviado. O momento mais difícil ainda estava chegando. O pouso. A torre disse, você vai ver a pista daqui a pouco. Quando enxergar, avisa. Vai ser agora ou nunca. E o pai lá, com os olhos colados no vidro, procurando. O coração disparado. A mão tremendo no controle. Até que... Tô vendo! A pista! Lá na frente! Então vem com calma, vai reduzindo a velocidade. Mantenha o avião reto. Isso, você consegue. E ele foi indo. Descendo devagar. O avião tremia. A família inteira segurava as mãos uns dos outros. Era tipo final de campeonato, mas com a vida em jogo. Tudo ou nada. E é aqui que a fé entra com tudo. Ele não tinha treinamento, não tinha diploma de piloto, só tinha coragem, amor pela família e fé. Uma fé que fazia ele acreditar que, com Deus guiando, ele podia fazer o impossível. O avião estava descendo. A pista já estava ali na frente, cada vez mais perto,
Mas, meu amigo, não era só apontar e pousar. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o pai, que lembra, nunca pilotou nem kart, estava tentando manter tudo sob controle. A torre de controle continuava firme com ele no rádio. Falta pouco, vai soltando o acelerador, mantenha o avião reto, não deixe inclinar. Mas isso é fácil de falar, né? Porque o avião não estava obedecendo direitinho, não. Ele balançava, tremia, parecia que a qualquer momento ia despencar. Lá dentro, o clima era de cortar o coração. A mãe segurava as crianças, tentando esconder o medo, mas dava para ver no olhar dela que ela estava rezando como nunca. As crianças, coitadas, choravam baixinho. Um deles perguntou: "Pai vai conseguir, mãe?" E ela respondeu com aquela voz tremida: "Vai sim, meu amor. Deus está com ele." Enquanto isso, lá na frente, o pai olhava fixo para a pista. Ela estava chegando rápido. Era tipo um corredor estreito no meio de um monte de grama e árvores. Se ele errasse um pouquinho para lá ou para cá, já era. A voz da torre veio mais firme agora. "Você está quase lá. Quando o avião tocar o chão, segura firme. Não puxa. Só deixa ele ir diminuindo sozinho." E aí começou a parte mais tensa. A aproximação. O avião foi descendo, descendo. O chão cada vez mais perto. E nesse momento parecia que o tempo parou. Tudo ficou em silêncio dentro da cabine. Era só ele, o barulho do motor e a fé. Mas aí, pá! As rodas tocaram o chão. O avião deu um solavanco, pulou um pouco, como se quisesse levantar voo de novo, mas ele segurou firme. Mantém, freia com calma!" gritava a torre no rádio. Ele fez exatamente isso. Freou devagar, com as mãos tremendo. O avião foi perdendo velocidade, até que parou. Parou mesmo. No meio da pista. Inteiro. Sem ninguém ferido. Silêncio. Uns 3 segundos sem som nenhum. Nem o motor, nem grito, nada. Aí, de repente, a mãe gritou: "A gente conseguiu!" As crianças começaram a chorar, mas agora era choro de alívio, de felicidade. Eles estavam vivos. O pai largou os controles e chorou também. Desabou. Ficou ali com a cabeça abaixada, chorando feito criança, agradecendo. "Obrigado, Deus. Eu não sei como, mas obrigado." Logo chegaram os carros de resgate. Gente correndo, abrindo a porta do avião. Todo mundo estava impressionado. Um cara sem nenhuma experiência tinha pousado uma aeronave com a família inteira a bordo. Um verdadeiro milagre. Os bombeiros perguntaram: "Quem pilotou?" E ele levantou a mão, ainda suando e tremendo. "Fui eu." "Você é piloto?" "Não, sou só pai. Um pai que orou muito." E é aí que a ficha começa a cair. As pessoas da equipe de resgate olham para ele como se tivessem visto um super-herói. Mas ele sabia, o herói mesmo era Deus, que segurou a mão dele o tempo todo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.